Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo enquanto ensinava. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que palavra bonita o Senhor nos concede neste dia. Mateus 21, nos versículos de 23 a 27, onde o sumo sacerdote, portanto o maior entre os sacerdotes do templo, entre os anciãos, dirigindo-se a Jesus, faz uma pergunta inusitada diante do que o Senhor vinha fazendo, os milagres, todos os sinais e prodígios, e vai exatamente questionar, dizendo: Com que autoridade fazes estas coisas? E tudo isso porque certamente seus olhos contemplaram muitas coisas, as curas, os sinais de prodígio em torno a Jerusalém, e todos esses sinais, de algum modo, remetiam à autoridade de Cristo, e muitos confessavam que ele de fato era o Messias. Mas, como eles não queriam dobrar-se e aceitar o Cristo que vem, vão então lhe questionar, e o Senhor faz uma pergunta cheia de sentido quando questiona sobre o batismo de João, se era válido ou não, de onde vinha, se era do céu ou da terra. E por que isso? Porque Jesus, que conhece a má intenção daqueles que estavam com ele, agora dá uma resposta direta e os ajuda a esclarecer para assim livremente fazer com que possam reconhecer o que já acontecia antes de Cristo chegar. João Batista, nesse tempo do Advento tão necessário à sua memória, foi aquele que pregou um caminho de santidade, que anunciou a todos um caminho de conversão. Os escribas e fariseus não acreditavam, mas de algum modo toleravam o que João fazia. E aqui nosso Senhor vai colocar exatamente uma grande questão, porque afinal os que estavam a favor de João, mas não o aceitavam totalmente, simplesmente por vezes preferiam deixar anônima a sua opinião para evitar o conflito. Outros, já em João, colocavam em grande altura tudo o que ele fazia e quase o declaravam como Messias. E de repente vem Jesus fazer uma pergunta com uma certa retórica que faz com que os mestres da lei, os sumos sacerdotes, enfim, os anciãos do povo, ficam sem ação. Da onde vem o poder de João? Do céu ou da terra? Como a resposta foi: não sabemos, pois também Jesus diz: então também eu não direi com que autoridade eu faço essas coisas. Por que tudo isso? Porque os chefes queriam que Jesus justificasse a sua ação, perguntando de onde ele tinha esse poder, com que autoridade
estava realizando e ensinando na casa de Israel. E na astúcia desta pergunta, o Senhor vai dizer: olha, se vocês reconhecerem João e o seu batismo, vão perceber que se abre um novo tempo de graça, como de fato se fez, porque João abriu, ele que convidou para preparar o caminho do Messias, e o povo humilde foi capaz de entender essa novidade e assim realmente aceitar o Senhor que vem. Estamos no Advento. A Igreja nos convida exatamente a reconhecer a presença do Senhor em nossas vidas, e por isso esse Evangelho de hoje quer ser assim para nós um convite para nos ajudar a recordar que Deus não atua com violência, Ele não se impõe, mas o seu triunfo está exatamente em conquistar um pouco de amor que livremente nós somos capazes de lhe dar. Quando damos esse amor, procurando dar o nosso melhor na oração diária, no crescimento espiritual, teremos condições de compreender cada vez mais como o Senhor se faz presente em nossa vida. E isso gera em nós uma paz que seremos capazes de compartilhar com quem está ao nosso redor. Pense nisso e, muito agradecido, peça ao Senhor que te visite neste dia com a paz que vem do céu.